Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o funcionamento das vacinas. Como que as vacinas agem no organismo humano e qual que é a importância desse mecanismo de imunidade para nós. Então acompanha aí comigo o capítulo 21, a partir da página 200. Como que funciona o nosso sistema imunitário? O nosso sistema imunitário é o responsável pela defesa do nosso organismo. É graças ao nosso sistema imunitário, que também a gente chama de sistema imunológico, que nós conseguimos combater vários agentes invasores que, se permanecerem no nosso organismo, podem se multiplicar e causar doenças sérias, podem prejudicar de uma maneira muito grave a nossa saúde. Então, todos os nossos órgãos, nossos tecidos e células que participam do sistema imunitário ou imunológico, eles vão atuar de forma que garantam a nossa imunidade, que possam garantir um bom equilíbrio do nosso organismo. Nós temos nas células do nosso sangue, que são produzidas na medula óssea vermelha. Onde fica essa medula óssea vermelha? Ela fica dentro dos ossos longos do nosso corpo. Os nossos ossos possuem essa medula óssea que produzem as células do sangue. Tanto as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, quanto os glóbulos brancos. E os glóbulos brancos é que são os responsáveis pelo nosso mecanismo de defesa, pela nossa defesa, inclusive natural. Então a gente tem os glóbulos brancos, que nós também chamamos de leucócitos, alguns tipos de leucócitos, que podem ser os macrófagos ou os linfócitos. O mecanismo de ação dos macrófagos é exatamente abraçar o agente invasor, que pode ser qualquer micro-organismo que nós vimos aí no capítulo anterior, e ele vai destruir esse agente invasor. E tem os linfócitos, que ele possui um mecanismo de ação mais demorado, porque ele vai produzir anticorpos e células de memória. Caso a gente entre em contato com esse agente patogênico novamente, os linfócitos garantem então essa memória imunológica. Então é uma defesa, né, uma imunidade de longo prazo. Então olha só, os macrófagos, que são os tipos específicos de glóbulos brancos, que são células do nosso sangue, eles vão se movimentar em todo o nosso corpo, entre os nossos tecidos, e vão detectar os agentes invasores. Ele forma uma barreira aí imunitária no nosso corpo e ele detecta qualquer partícula, qualquer agente estranho, inclusive até partículas que nos causam alergia. Ele detecta e ele vai então se movimentar até essa partícula, até esse micro-organismo, e vai fagocitar. O que é fagocitar? É exatamente um processo de englobar, é uma célula que engloba, ela coloca para dentro essa partícula, esse micro-organismo, e digere. E dentro dessa célula, então, vai ter o processo de digestão intracelular para que morra esse micro-organismo. Então, essa célula, ela vai perceber alguma coisa de diferente que está no interior do nosso organismo, vai até essa partícula, engloba, põe para dentro da célula e digere através do processo que nós chamamos de fagocitose. Só que os macrófagos, eles não têm uma especificidade. Eles vão agir da mesma forma para todos. E existem alguns agentes invasores que conseguem se multiplicar mais rápido do que a ação dessas células. E aí que entra uma imunidade mais específica, entra os linfócitos, que aí eu falei que é um processo de memória imunológica após a produção de anticorpos para combater esses agentes causadores de doenças. Então, olha só, os linfócitos T são um tipo de linfócitos que vão ser especializadas em reconhecer esses agentes invasores, e eles vão ativar o nosso mecanismo de defesa para que haja a eliminação. Então, quando a gente passa por um processo de transplante de órgãos, né, uma transfusão de sangue, quem percebe o que é estranho, o que não é do nosso corpo, são os linfócitos T. E ele que acaba causando essas rejeições, ele que percebe e fala, olha, tem alguma coisa esquisita, então eu vou ativar alguém para me ajudar no mecanismo de defesa. Então, os linfócitos T, eles vão alertar, eles vão anunciar para outras células de defesa que precisa haver uma eliminação daquela partícula estranha, né, que não é do organismo. E aí a gente tem um outro tipo de linfócito, que nesse caso é o linfócito B. Eles se diferenciam
em uma célula que a gente chama de plasmócito. Essa célula ali, na corrente sanguínea, ela foi acionada pelo linfócito T e ela que é responsável pela produção de anticorpos. Então, esses anticorpos são um tipo de proteína que vai se ligar a esse agente estranho, que a gente chama de antígeno, e vai imobilizá-lo, inativá-lo. E isso favorece a eliminação e destruição. Então, os linfócitos B, eles vão ser acionados, né, para que haja uma diferenciação em anticorpo. Eles vão ficar especializados agora para combater algum agente causador de doença, algum agente estranho ou antígeno. E ele é assim, uma vez que esse plasmócito, esse anticorpo, foi produzido para combater certo micro-organismo, ele vai gerar células de memória. Ele vai gerar células de memória na nossa defesa, no nosso sistema imunitário, para que se eu tiver contato novamente com esse agente causador de doença, eu já tenho o anticorpo pronto. Então a pessoa não passa novamente pelo processo com sintomas da doença, ela já tem a imunidade. Então esse linfócito B, ele é bem especializado, ele vai produzir anticorpos para que nós tenhamos essa defesa. Cada vez que um anticorpo ele é produzido para aquele antígeno. Ele vai reconhecer aquele antígeno. Foi produzido para o vírus H1N1, é para aquele vírus que aquele anticorpo foi produzido. Para o sarampo, a mesma coisa. Ele não vai combater outro tipo de micro-organismo. Ele está especializado, ele já sabe como combater certo tipo de micro-organismo para qual ele foi produzido. Então, a gente tem uma ligação que a gente fala de antígeno-anticorpo. Cada anticorpo ele é especializado para reconhecer apenas um tipo de antígeno no nosso sistema de defesa. Os linfócitos, eles também são produzidos na nossa medula óssea vermelha, como todos os leucócitos, macrófagos e linfócitos. Os linfócitos B, eles vão ser originados e amadurecerem na própria medula óssea vermelha. Esses linfócitos B que são os responsáveis por produção de anticorpos. Já os linfócitos T, eles não amadurecem na medula óssea vermelha. Eles são produzidos na medula óssea vermelha, mas eles amadurecem numa estrutura chamada timo. É uma glândula que fica no meio da nossa caixa torácica, acima do nosso coração, e é ali que esse linfócito T vai amadurecer para depois ele entrar em combate no nosso sistema imunológico. Depois que ele for amadurecido, tanto os linfócitos T, que vão ativar mecanismos de defesa, e o linfócito B, que produz anticorpos, eles vão circular na corrente sanguínea e eles ficam armazenados em alguns locais do nosso sistema, que a gente chama de sistema linfático, como nos linfonodos, na região das axilas, na região da virilha, nas tonsilas, que são as nossas amígdalas, e também no baço, que é um outro órgão do nosso sistema linfático. Então, essas estruturas, elas ficam ali com essas células de defesa já amadurecidas, só aguardando o momento que elas precisam ser liberadas na corrente sanguínea para combater algum agente invasor. Lembrando que os primeiros que vão interagir são os macrófagos, depois são os linfócitos T e os linfócitos B, que foram produzidos na medula óssea vermelha, mas amadurecidos em órgãos do nosso sistema linfático. Então, olha só, os nossos órgãos linfóides são as amígdalas e adenoides, o timo, o baço, aqui os linfonodos nas axilas e nas virilhas, né? Os vasos linfáticos, que são por onde circulam essas células de defesa também, juntamente com a nossa circulação sanguínea, que são então os nossos órgãos linfáticos, além do apêndice e placas de Peyer aqui na região também abdominal. Todos esses órgãos aí, então, eles armazenam os linfócitos após o seu amadurecimento. Quando precisa, eles são liberados na corrente sanguínea para entrar em combate e produção de anticorpos. Depois que uma infecção que aconteceu, ela é controlada pelas nossas células de defesa, permanece no nosso organismo uma grande quantidade desses linfócitos chamados células de memória. São aquelas que foram produzidas a partir aí dos linfócitos B, os anticorpos. Agora a gente tem as células de memória que vão guardar a capacidade de reconhecer então esse mesmo agente infeccioso. Como eu falei, ele vai ser uma memória a longo prazo. Então a gente teve o linfócito B produzindo anticorpo, esse anticorpo ele inativou esse agente estranho e agora ficam células de memória lá apenas esperando o momento se a pessoa tiver contato novamente
com aquele micro-organismo que ele já foi preparado para combater, ele já está pronto, o anticorpo já está prontinho para combater. Então, se esse agente invasor entra novamente no organismo, essas células imediatamente são ativadas e elas vão se multiplicar de forma que elas vão ter aí todas a mesma capacidade de combater esse agente infeccioso para combater o mais rápido possível a infecção. Então, a pessoa muitas vezes ela não tem nem os primeiros sintomas daquela doença, porque os anticorpos já estão ali defendendo o organismo. É assim que funcionam as vacinas. É nesse mecanismo de memória que a gente tem a ação das vacinas. No nosso país, até os 10 anos de idade, tem um calendário de vacinação que ele deve ser seguido justamente para que a criança fique imunizada para várias doenças durante toda a sua vida. Então, as vacinas, elas têm um mecanismo de ação para que células sejam produzidas, anticorpos são produzidos, porque é colocado no organismo nosso pedaços desse agente infeccioso, de uma forma que a gente não adoeça e não sofra com aquela doença, mas a gente vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória. Para quê? Caso a gente tenha contato com esse agente infeccioso, nós já tenhamos, então, a imunidade específica. A primeira vacina surgiu em 1796, quando um médico inglês chamado Edward Jenner, ele estava investigando como que funcionava a varíola, que é causada por um vírus. E a varíola, ela tinha duas versões. Ela tinha uma versão mais forte do ser humano e tinha uma varíola um pouco mais leve, um pouco mais branda, que era a varíola bovina, que dava nos bois e nas vacas. Ele verificou que algumas pessoas que trabalhavam com ordenha de leite das vacas pegavam essa varíola bovina, que era mais branda, e outras pessoas que pegavam o outro tipo de varíola acabavam adoecendo e morrendo. Então ele viu que as pessoas que tinham contato com o tipo da varíola de bois e vacas, elas ficavam um pouco doentes, mas depois passava a doença e ficava bem. Então o que ele fez? Ele coletou a secreção que saía de algumas feridas desses doentes e colocou no menino. Alguns livros falam que esse menino era o seu próprio filho. Quando ele colocou nesse menino, só que ele pegou as feridas desses doentes, né, da forma mais branda. Quando ele colocou, esse menino ficou com um pouquinho de febre, algumas feridas e logo se recuperou. Depois de um dia, ele pegou a secreção de outra pessoa doente e colocou no mesmo menino esse material, inoculou nessa mesma criança. Esse menino não apresentou a doença, porque ele já tinha a capacidade de desenvolver o quê? Anticorpos para esses vírus. Então ele já estava imunizado para a varíola. Então surgiu a primeira vacina, porque ele verificou o quê? Pegando um agente infeccioso um pouco mais brando, colocando no ser vivo, ele ia ter até alguns sintomas, algumas pessoas têm um pouquinho de febre, né, quando toma vacina, mas o sistema imunológico dá conta de produzir, então, os anticorpos, combater esse vírus ou essa bactéria e produzir células de memória, que foi o que aconteceu nele. Então, surgiu aí a vacina, porque veio do nome de vaca, né, que é vacinae em latim, porque a imunização para o vírus da varíola aconteceu criando a partir, então, dessa vacina, dessa varíola bovina, que então tinha essa varíola mais branda. E aí originou as vacinas. Elas são importantíssimas, elas vêm sendo aprimoradas cada vez mais para que a população ela venha sendo imunizada contra as doenças bem infecciosas e também bem alarmantes para a saúde humana. Aqui no nosso país, Oswaldo Cruz, ele trabalhou bastante para que as vacinas fossem inseridas como mecanismo de prevenção de doenças e uma questão de saúde pública. Na época, houve até a promoção de vacinação obrigatória, algumas pessoas não entendiam muito bem o porquê, né? Então ele tentava erradicar a febre amarela e a peste bubônica lá no Rio de Janeiro, também, bem como a varíola. Teve o problema da revolta da vacina, que é justamente quando os agentes sanitaristas invadiam as casas para dar as vacinas e nem explicavam para as pessoas o que estava acontecendo. Mas a partir desse mecanismo aí de vacinação em massa, muitas doenças foram erradicadas a partir dessa disponibilização de vacinas para a população.
Então, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que controla aí as vacinas, né? E a gente tem aí vários certificados para que a vacina seja liberada para toda a população. Ela é passada, né, por alguns mecanismos do Ministério da Saúde, né, para que ela possa ser realmente eficaz e ela possa ser liberada para a população. Então, as vacinas, elas precisam passar por vários testes e verificar qual é o efeito colateral de cada uma delas antes de ser liberado para a população. Então, o que são as vacinas? Eles são medicamentos que podem ser produzidos com os micro-organismos mortos, os mesmos que causam as doenças, mortos ou enfraquecidos, ou parte deles, ou toxina ou substância que esses micro-organismos produzem. De qualquer forma, qualquer mecanismo, qualquer parte, qualquer estrutura ou o próprio micro-organismo inteiro, porém morto ou enfraquecido, que não vai ter uma capacidade de causar uma doença grave, vai servir como antígeno, ou seja, como um corpo estranho quando entra no nosso organismo. E isso vai fazer com que o nosso organismo desenvolva células de memória a partir dos anticorpos, né, a partir dos linfócitos B, e ativa o nosso sistema imunitário. Então, as vacinas, elas são medidas de prevenção para que o nosso corpo produza anticorpos específicos contra esses micro-organismos que são colocados dentro do nosso sistema, da nossa circulação. Então, elas estimulam a produção de anticorpos. Cada vacina vai induzir a produção de anticorpos específicos. A vacina da catapora para produzir anticorpos contra a catapora. A vacina da gripe, anticorpos contra o vírus da gripe. E assim sucessivamente, porque os anticorpos, eles são específicos para cada tipo de antígeno. As vacinas, elas vão servir o quê? Para evitar o contágio de doenças como a cachumba, a catapora, a coqueluche, febre amarela, difteria, meningite, febre tifoide, a gripe, as hepatites A, B, poliomielite, rubéola, raiva, rotavirose, sarampo, tétano e tuberculose e tantas outras mais. Quase todas as vacinas são capazes de prevenir essas doenças, estão no nosso calendário nacional de vacinação, que, por sinal, é um dos melhores aí do mundo, tá? O nosso calendário de vacinação, ele supre bem a necessidade aí da população e é bem visto aí ao redor do mundo o nosso calendário de vacinas. Vamos ver os tipos de vacinas que existem. Existem vários tipos de vacinas, só que o mecanismo, né, de ação é basicamente o mesmo. É o quê? Induzir o nosso organismo à produção de anticorpos. Então, a gente tem aí a fabricação das vacinas, porém, antes delas serem fabricadas de maneira que todo mundo seja atingido e receba essas vacinas, elas são testadas para verificar qual é a sua eficiência e quais são os efeitos colaterais. Hoje nós podemos acompanhar de perto a produção da vacina contra o coronavírus, que é exatamente uma das várias fases de testes que são faladas, exatamente isso. Verificar a eficácia de quem está recebendo como teste e também quais são os efeitos colaterais de quem tem recebido essas vacinas, para que depois, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde possam liberar essa vacinação para toda a população. Existem dois tipos de classificação de vacinas de acordo com a composição delas, porém ela vai agir no nosso organismo da mesma forma. Tem vacinas que a sua composição significa que elas são inativadas e outras que são atenuadas. As vacinas que são produzidas de forma inativadas é quando o micro-organismo, ou seja, o vírus ou a bactéria, eles são inativados ou eles são mortos, que eles ficam incapazes de se multiplicar e causar a doença. Então, eles vão ser inativos ou eles estão mortos. E aí, eles vão fazendo o quê? Eles vão mostrar para o nosso corpo que entrou algum antígeno, alguma coisa estranha, algum corpo estranho. E aí, nós vamos induzir o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos. Exemplos de vacinas inativadas: a vacina contra a raiva e a vacina contra a gripe. As vacinas preventivas contra a raiva e gripe. Geralmente, essas vacinas inativadas, elas têm reforço com o passar do tempo. De tempos em tempos, é necessário que a pessoa receba doses de reforço.
E os outros tipos de vacinas que são chamadas de atenuadas? O micro-organismo, nesse caso, ele vai ser obtido de um indivíduo que está infectado, ele passa por um enfraquecimento laboratorial e quando é colocado em uma pessoa saudável, ele multiplica-se sem provocar a doença. Ele está fraquinho, então ele não tem a capacidade de provocar a doença, né? Então ele estimula também o sistema imunológico a se defender pela produção de anticorpos, células de memória, como a vacina para a febre amarela e a catapora, que a gente tem o nome dessa vacina de varicela. É claro, gente, que todas as vacinas, elas estão suscetíveis a ter um efeito colateral. Por mais que tenha passado por vários testes, depende muito de pessoa para pessoa. Porque algumas pessoas, elas são alérgicas a algum componente da vacina, por isso que ela tem que se atentar a isso. Algumas pessoas, elas estão com a imunidade já enfraquecida por algum outro motivo e elas acabam ficando um pouco debilitadas quando elas recebem a vacina. Então, ela precisa verificar se ela está bem, se o corpo dela está saudável, para receber uma vacina e o seu sistema imunológico responder da forma que a vacina ela propõe, que é justamente a produção de anticorpos. Se a pessoa já está passando por algum mecanismo de infecção, tomar uma vacina só vai piorar o quadro. Então é necessário que ela aguarde um pouco o seu sistema imunológico melhorar para que ela receba a vacina. Tá? E, infelizmente, muitas pessoas estão aumentando aí a questão de não vacinação. Acha que a criança não vai pegar, acha que a criança ela não precisa daquela vacina, ou então fica acreditando em falsas notícias relacionadas às vacinas. Mas a questão é que as vacinas elas são necessárias, prioridades na nossa saúde, tá? Para prevenção mesmo de doenças mortais, de doenças que já estão erradicadas e tem retornado, como o sarampo. E está vindo cepas, né, de vírus muito mais fortes. Então, a pessoa precisa se conscientizar e colocar aí a vacinação em dia, tá? Por que as vacinas elas são tão importantes para a saúde pública? Como eu falei, né, elas são ferramentas muito importantes no combate de doenças gravíssimas, porque elas já têm a sua capacidade comprovada do quê? De prevenir essas doenças que são infecciosas, que são passadas de pessoa para pessoa através do ar, através do espirro, através da fala. Então a gente precisa refletir mesmo com relação à vacinação e acreditar, né, que é um mecanismo nosso muito importante para o nosso corpo. O nosso país, como eu já havia comentado, tem um dos melhores programas de vacinação no mundo. Isso é importante porque a gente acaba reduzindo a mortalidade infantil no nosso país, que um dia já esteve lá no topo, mas hoje em dia a criança, quando ela nasce, ela já recebe vacina aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, até 1 ano ela recebe vacina no mínimo a cada 2 meses. Até os 10 anos de idade, depois dos 15 anos, sempre acompanhando, vendo se a carteira de vacinação está em dia. Porque muitas doenças deixaram de ser problema de saúde pública desde que começou a vacinação. Desde que a vacinação passou a ser oferecida para todos, principalmente pelo Sistema Único de Saúde, de maneira gratuita. Algumas vacinas para algumas doenças, elas só tem na rede particular, na rede privada, como algumas da meningite. Mas a maioria das vacinas já está no Sistema Único de Saúde e é importantíssimo levarmos, né, as crianças e nós mesmos nos vacinarmos sempre que tem campanha, sempre que tem uma chamada nas mídias para a vacinação. Então, toda criança que nasce até mais ou menos os 12 anos, ela tem o direito de ser vacinada conforme o calendário de vacinação infantil. E após isso, várias outras vacinas são oferecidas para os grupos de risco, né? Por exemplo, que surgiu vacinação do HPV também para os adolescentes. Então, a gente tem que acompanhar as novidades desse calendário de vacinação nosso e aproveitar que o SUS garante, né? É um direito nosso, de todo cidadão, receber a vacinação, principalmente da saúde pública. Aqui um exemplo do calendário nacional de vacinação, que a gente tem aqui as vacinas, né? A gente tem ao nascer, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, depois 21 meses. Tem todas as quantidades aqui de meses para receber as doses, né? Então a gente tem as vacinas da adolescência, as vacinas do adulto, do idoso, as vacinas de gestantes e todos os reforços que surgem todos os anos, né? Que são abertos aí para toda a população. Aí logo mais a gente torce para que venha logo a vacinação contra o coronavírus, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!